esse ano, e logo de cara me convidaram para tratar desse tema tão importante que é a previdência privada. Eu vislumbrei a importância que é a previdência em dois momentos. Primeiro porque hoje eu tenho 29 anos e, considerando as regras atuais de aposentadoria, eu só iria me aposentar aos 65, mas quem que me garante que lá na frente as regras de aposentadoria do INSS vão se manter iguais, né? Então, desde esse momento, eu já fiquei preocupado com essa questão. Como é que eu vou me sustentar quando eu quiser parar de trabalhar e manter o meu padrão de vida? E o outro lado da moeda é que, ainda que as pessoas que já têm previdência privada, vocês vão perceber que milhares delas estão em fundos que têm performance muito abaixo do índice de referência esperado, têm taxas de administração altíssimas, 3%, 4% ao ano. Então, ainda para as pessoas que já têm previdência, a gente percebe que milhares delas estão com o seu patrimônio alocado em um instrumento, em um investimento que não tem uma performance boa. Então, elas estão perdendo dinheiro ao aportar os seus recursos em planos de previdência antigos que têm uma taxa de administração elevada e uma performance muito abaixo do esperado, do que se poderia ter, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês, então, a minha apresentação, para a gente não perder tempo com essas nuances introdutórias, né? E aí a gente vai começar a trabalhar. Vocês estão vendo minha tela? Normal? Júlia? Sim. Aham. Tá, perfeito. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho de previdência, então. Opa, não consigo passar o like por quê? Travou aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Deixa eu só dar um ESC aqui. Agora foi. Antes da gente entrar no assunto, deixa eu me apresentar para vocês, né? Meu nome é Marcelo Beduschi, eu sou advogado e corretor de seguros. Fiz uma especialização em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais. Em sequência, fiz um MBA pela Escola de Negócios e Seguros, em Gestão Jurídica de Contratos de Seguro e Inovação. Foi, inclusive, o primeiro MBA online que a ANS fez logo após a pandemia, né? Isso aí era em meados de 2020, início de 2021. E, mais recentemente, né, eu fiz uma especialização em Direito Previdenciário pela PUC do Paraná. E também, né, sou corretor aqui da Sorella Seguros, que tem a nossa logo aqui no final da tela. Somos uma corretora aqui de Blumenau, Santa Catarina. Acredito que muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo são do Rio Grande do Sul, inclusive, né? E, então, é com essa pessoa que vocês terão os próximos 3 encontros sobre previdência, tá? Vamos lá, pessoal. Por algum motivo eu não consigo... Vamos por aqui, então. Aqui eu trouxe um resumo do que será abordado nesses 3 encontros, tá? E quando a gente fala em previdência privada, é fundamental que a gente entenda primeiro como que está o panorama do regime geral de previdência social atualmente, né? Tanto os corretores de seguro quanto as pessoas, os próprios clientes, nós temos que ter a noção de por que é importante a gente ter uma previdência, né? Por que eu não posso me contentar com uma aposentadoria do INSS? Por que eu tenho que ter uma renda complementar a isso? Então, é importante que a gente faça essa apresentação introdutória, tá? Em um segundo momento, a gente vai estudar o que é, de fato, previdência privada, e nesse momento a gente faz a diferenciação, tá? Entre previdência aberta e previdência fechada. São 2 modalidades totalmente diferentes, uma não se comunica com a outra, tem regimes jurídicos distintos, e é importante a gente fazer essa diferenciação, porque ao longo desse curso, a gente só vai trabalhar com a previdência privada aberta, tá? Que é aquela que os corretores de seguro podem vender. Marcelo, por que eu não posso vender uma previdência fechada? Porque a previdência fechada, ela é limitada a pessoas que têm um vínculo jurídico ou associativo com a empresa, né? Um exemplo disso é a Previ, a previdência privada dos funcionários do Banco do Brasil, ou então a FUNCEF, que é a previdência privada da Caixa Econômica Federal, tem a Petros também, né? Que é da Petrobras. Então, você, corretor de seguros, não pode bater na porta de um cliente e falar: ô, fulano, você quer contratar uma previdência do Banco do Brasil? Se ele não for funcionário, ele nem pode entrar no plano, entendeu?
Então, é por essa razão principal que a gente vai focar na previdência aberta, que é fiscalizada e regulamentada pela SUSEP e normatizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E depois da gente fazer essa diferenciação, vamos trabalhar as vantagens da previdência, né, que são muitas. Em um terceiro momento, vamos adentrar os aspectos técnicos dos planos de previdência privada, e aí a gente entra, de fato, né, PGBL e VGBL, ver todas as nuances, o que é cada um desses produtos, o que diferencia cada um desses produtos, e já dando um spoiler, né, a diferença é basicamente tributária, tá, entre esses dois planos. E no final, mas não menos importante, a gente tem que falar um pouco sobre investimentos, né, pessoal? Porque é muito legal que vocês entendam o que é um PGBL, o que é um VGBL, mas do que adianta isso se você não sabe onde aplicar o dinheiro do teu cliente, né? Você tem que ter noções básicas de fundos de investimento, de taxa de administração, taxa de performance, taxa de juros, né? O que é taxa Selic, o que é CDI, o que é Ibovespa. Tem uma diferença entre fundos de previdência conservadores, que têm uma estratégia, fundos mais arrojados e multimercado tem outras estratégias, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante isso, muito provavelmente no segundo e no terceiro encontro, tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Por que a gente precisa de uma previdência? E perceba que eu falo precisamos, né? Eu incluo vocês aqui, corretores de seguro. Porque é muito mais fácil, vejam bem, é muito mais fácil a gente convencer uma pessoa a contratar uma previdência se nós mesmos sabemos a importância, né? Então, se eu conseguir convencer vocês da necessidade de ter uma previdência, o trabalho de vocês para com o cliente final fica muito mais fácil, tá? E para a gente entender essa importância de uma previdência privada, invariavelmente nós temos que conhecer as principais características do regime geral de previdência social, cuja gestão fica a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social, né? O famoso INSS. Como é que funciona o regime geral de previdência social? Ele funciona na modalidade, ou segundo o regime de repartição simples. O que significa isso, pessoal? Repartição simples significa que as contribuições de quem está na ativa financiam diretamente os benefícios pagos aos inativos. Não há capitalização e nem tem formação de reserva. Todo o dinheiro que entra na Previdência Social imediatamente já é utilizado para bancar os inativos, né? As aposentadorias, as pensões, os benefícios por incapacidade temporária, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, né? Então, isso é repartição simples, não há formação de uma conta individualizada. Você não paga INSS para garantir a tua aposentadoria, mas sim de quem precisa do benefício hoje, tá? Outra característica marcante do regime geral de previdência é a filiação obrigatória, tá? Então, a partir do momento em que você exerce uma atividade remunerada, você é obrigado a contribuir para o INSS, tá? No caso de empregados, quem é CLT, a responsabilidade de recolhimento é da empresa, tá? Mas quem é autônomo, enfim, não tem nenhum vínculo trabalhista, é responsável pelo seu próprio recolhimento, tá bom? E o acesso ao benefício depende do recolhimento ao longo do tempo. Essa é a característica contributiva. Para você se aposentar, tem que ter contribuição. E tem vários requisitos para isso, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá bom? Outra característica é o princípio do pacto de gerações. Aqui a gente já falou brevemente sobre isso, né? No sentido de que cada geração sustenta os benefícios da anterior, na expectativa de ser sustentada pela seguinte. Essa é a base do princípio solidário do regime geral de previdência social. E com a reforma da previdência, né, que a gente teve em 2019, o nome técnico da reforma da previdência é Emenda Constitucional número 103. Com essa emenda, os critérios de idade mínima, tempo de contribuição e cálculo do benefício ficaram mais rígidos, né? A idade mínima do homem permaneceu em 65 anos, mas da mulher era 60 e aumentou para 62. E, além disso, aquela regra de aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, e atualmente só existe uma regra de aposentadoria no regime geral. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos falar um pouco de número do INSS, para entender
o quão grave é o cenário atual e o cenário futuro do regime geral. Vamos dar uma olhada no resultado primário do regime geral. O que é resultado primário? É a arrecadação líquida, total de contribuições, descontado o total de benefícios pagos, tá? O que a gente observa é que em 2023, o INSS não, né? A Previdência Social teve um déficit de 306 bilhões, em 24 menos 297, e em 2025 aumentou para 317 bilhões de déficit primário, tá? Dados da FENAPREV, tá bom? Inclusive, é muito interessante vocês analisarem esses dados, eles são públicos, obviamente, e ficam lá no portal do Ministério da Previdência Social, tá? Tem bastante informação interessante lá. Aqui eu trouxe um quadro da quantidade de benefícios do regime geral emitidos desde 2006 até 2026, e o que eu quero que vocês vejam aqui é que de 2006 até janeiro de 26, houve um aumento de mais de 60% na quantidade de benefícios concedidos, tá? Era 21 milhões e 600 mil em 2006, e até janeiro de 2026, no agregado, foram concedidos 35 milhões e 123 mil benefícios do regime geral. Falar um pouco sobre o valor médio de aposentadorias, né? Esses dados eu trouxe desde maio de 2026. O valor médio de aposentadoria dos homens fica em torno de R$ 2.300 e o das mulheres R$ 1.900, tá? É claro que isso é uma média nacional, por quê? Porque existem algumas regras de aposentadoria, tá? Mas o que causa esse número tão reduzido na média? Um dos fatores é os trabalhadores rurais, né? O produtor rural que se aposenta, o valor do benefício dele já vai ser no salário mínimo. A não ser que ele contribua facultativamente, que aí ele consegue aumentar a média, mas, no geral, os trabalhadores rurais têm um benefício de aposentadoria no valor de um salário mínimo. E, claro, que tem outros fatores, né? Pessoas com pouco tempo de contribuição, vínculo trabalhista que não foi reconhecido, enfim, são vários fatores que causam essa média de aposentadoria ficar num patamar tão baixo, tá? Se a gente vai analisar a média de aposentadoria por tempo de contribuição, ela aumenta um pouco, fica em torno de R$ 3.300 para os homens e R$ 2.800 para as mulheres. Mas fato é que, analisando o Brasil como um todo, esses são os valores médios que a gente tem, tá? 2.300 para os homens e 1.900 para as mulheres. E só em janeiro de 2026, havia mais de 2 milhões de benefícios em análise pelo INSS, que não foram concedidos nem negados, mas estão pendentes lá na fila de análise. E aqui eu trago brevemente as regrinhas, né, de aposentadoria atualmente vigentes. Então, observam o seguinte, deixa eu pegar meu laser aqui. Como é que funciona hoje para uma pessoa se aposentar pelo INSS? O homem tem que ter 65 anos e a mulher 62. Além disso, o homem precisa ter pelo menos 20 anos de contribuição e a mulher 15 anos. E qual que é a base de cálculo dessa aposentadoria? A base de cálculo é a média de 100% do período contributivo do segurado desde julho de 94. Marcelo, por que julho de 94? É a data de implementação do Plano Real, né? E antes disso, o que a gente tinha na década de 80 e 90? Períodos de hiperinflação. Então, para facilitar o cálculo das médias salariais das pessoas, o governo achou por bem fixar a data inicial dessa média em julho de 94, quando a gente adotou o Plano Real, tá bom? Muito bem, eu achei a base de cálculo da aposentadoria. E quanto que eu vou efetivamente receber de dinheiro? Que é a renda mensal inicial, né? Funciona assim o cálculo. Você pega, o cálculo inicial é 60% da média de salários, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres, tá? Obviamente, respeitando o limite máximo de 100% da média. Aqui eu trago uma tabelinha, tá, para vocês terem uma ideia de como se calcula a contribuição previdenciária. Obviamente, vocês não precisam explicar isso para o cliente de vocês, mas é mais para fins de curiosidade mesmo, tá bom? Então, aqui a gente tem a tabelinha. Imagina quem ganha R$ 8.000 por mês, quanto que ele vai contribuir de INSS. Pega os R$ 8.000, multiplica pelos 14% que é a alíquota correspondente e subtrai a parcela deduzível.
que são fixas, tá? Então, fazendo esse cálculo simples, tu já chega no valor que você tem que contribuir para o INSS. E aqui eu trouxe um exemplo, né, para a gente entender como é que funciona isso. Segurado homem, 65 anos de idade, cuja média das remunerações dele ficou em R$ 7.000. Qual que vai ser o valor da aposentadoria dele? Vamos supor que ele tinha 30 anos de contribuição. Bom, se ele tem 30 anos de contribuição, a gente percebe que ele tem 10 anos a mais do que o mínimo, né? O mínimo para ele se aposentar são 20 anos. Então, se ele tem 10 anos a mais do que o mínimo, percebam que esses 10 anos vão se multiplicar pelos 2%. Então, 60 mais 20 dá 80% do benefício. Então, esse homem, cuja média das remunerações ficou em R$ 7.000, vai receber, com 30 anos de contribuição, R$ 5.600 de benefício, tá? E para ele ter o direito a 100% do benefício, quanto tempo ele tem que ter de contribuição? 40 anos, tá? Tem que ser 40 anos tanto para o homem quanto para a mulher. E aos 40 anos, então, ele chega na média integral, né? Porque vai ser 60%, mas como ele tem 40 anos de contribuição e o mínimo é 20, você pega os 60% mais 2 vezes os 20 anos excedentes, né? E aí totaliza os 100%. E aí a gente chega numa pergunta chave, né? Que muitos clientes gostam de perguntar. Marcelo, eu consigo me aposentar pelo teto? E aqui eu trago um estudo feito pela Ambima, que diz que só em junho desse ano o INSS pagou 42 milhões de benefícios previdenciários. Desses 42 milhões, 29 milhões foram pagos no valor do salário mínimo, tá? E quantos receberam o teto? 13.600 pessoas, menos de 0,04 do total. Não sei se ficou claro para vocês, tá, gente? Mas o teto atualmente está em R$ 8.475, ou seja, esse é o valor máximo que uma pessoa pode receber de aposentadoria pelo INSS, né? E o valor médio dos benefícios pagos ficou em R$ 2.124. Quase 7 em cada 10 beneficiários recebem apenas o salário mínimo, né? O que eu quero que vocês entendam com isso? Que é difícil alcançar o teto, né? É bem difícil você se aposentar pelo teto, porque você tem que ter 40 anos de contribuição e a média desses 40 anos tem que ser o teto do INSS, né? Então, por isso que normalmente a média acaba puxando para baixo, porque a pessoa começa a carreira com uma remuneração menor e ao longo do tempo vai evoluindo, mas pela regra atual de aposentadoria, como ela leva em conta todo o histórico contributivo, a média para a aposentadoria dele acaba diminuindo bastante, tá? E aqui, logo de cara, eu trago uma simulação de investimento em previdência privada para a gente comparar uma aposentadoria do INSS pelo teto e como seria se uma pessoa pegasse o valor do aporte do INSS pelo teto e contribuísse por 40 anos, que é o prazo que a pessoa leva para receber 100% da média, né? Então, as premissas que eu utilizei, aporte mensal, R$ 988. Marcelo, por que R$ 988? Porque é o valor que se contribui quando você recebe o teto, tá bom? Esse é o valor máximo de contribuição do INSS atualmente. É claro que anualmente o governo atualiza, né, o valor do salário mínimo, o salário do teto. Então, mas como a gente está tendo essa aula em 2026, a gente utiliza o aporte de R$ 988, que é a contribuição máxima, tá bom? E eu coloquei uma taxa de juros de 10% ao ano, que é a média da Selic dos últimos 10 anos, tá? E o que a gente observa aqui? Em 10 anos, com aporte mensal de R$ 988, o segurado, né, o participante, já teria investido um total de R$ 118.000, teria recebido de juros sobre isso R$ 78.900. E o patrimônio acumulado em 10 anos, R$ 197 mil. E aqui vocês percebem a diferença ao longo das décadas, tá? Em 20 anos, o patrimônio final dele multiplica por 3 vezes, em 30 anos por 5,7 vezes. E em 40 anos, esse segurado teria investido do próprio bolso dele R$ 474.000, só de juros mais de 5 milhões, e aqui o resultado final, né? E aqui eu coloco embaixo, né, esse valor final de 5 milhões daria uma renda mensal estimada de 20.451 por mês, já líquido do imposto de renda, tá? Eu utilizei como premissa aqui uma alíquota de imposto de renda média de 10,5%, utilizando a tabela regressiva, que a gente vai estudar sobre,
tá? Mas aqui a gente já vê um argumento muito bom para apresentar para os clientes de vocês. A previdência privada, se utilizada da forma correta, o que é utilizado da forma correta? Para o longo prazo, tá? Para o longo prazo, mais de 20 anos. Você consegue um retorno muito maior mesmo. E aqui a gente fala um pouco sobre pensão por morte. Para a gente falar sobre as vantagens da previdência privada. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Para a gente falar das vantagens da previdência privada em comparação com o INSS, a gente também tem que entender como funciona a pensão por morte, né? Porque na previdência privada, quando o segurado vem a falecer, o patrimônio que esse segurado constituiu na previdência é pago aos beneficiários que ele indicar. Livre escolha, tá bom? E a indenização é paga em média em até 30 dias. E como que funciona no INSS? É bem diferente. Quem são os dependentes no regime geral? Os dependentes são divididos em 3 classes. A primeira classe, a gente tem o cônjuge ou companheiro e o filho menor de 21 anos de idade ou inválido. Inválido é o filho que tem deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave, tá? Na segunda classe temos os pais e na terceira classe os irmãos. E aqui tem umas regras bem importantes de pensão por morte. A existência de dependentes de classe superior exclui totalmente o direito dos dependentes das classes inferiores. Ou seja, se o segurado falecido possuía um cônjuge e um filho menor, por exemplo, os pais e os irmãos já não têm direito a nada. Tá? E havendo mais de um dependente dentro da mesma classe, por exemplo, cônjuge e filho, o valor do benefício é dividido em partes iguais. E aqui eu trago um exemplo, né? Como é que se calcula a pensão por morte? A fórmula do benefício é, ele parte de 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente da mesma classe. E aqui eu coloco um exemplo, ó, segurado com uma aposentadoria de R$ 7.000, veio a falecer, deixando um cônjuge e um filho de 16 anos, ambos da primeira classe, né? Então, como é que funciona o valor da pensão por morte? É 50% dos R$ 7.000, mais 10% por dependente. Como esse segurado tinha 2 dependentes, o total da pensão é 70% da média, tá? Que vai totalizar aí R$ 4.900. Como são 2 dependentes, cada um recebe a metade. Tá? Aqui eu trouxe um segundo exemplo, que é um pouco mais delicado. O segurado falecido deixou um filho de 22 anos e ambos os pais eram vivos, não tinha cônjuge. O filho tem direito a receber alguma coisa de pensão? Não, ele não vai ter, porque ele é maior de 21 anos. Isso é uma regra bem complicada da previdência pública, tá? Filho, para ser considerado dependente, é até 21 anos de idade, ou ele tem que ter uma deficiência mental, intelectual ou grave, para ele receber a pensão após os 21 anos. Então, se não tem nenhum dependente de classe 1, a gente vê a classe 2, que são os pais, né? A única questão é que, para os pais receberem a pensão, eles têm que comprovar a dependência econômica. O cônjuge e o companheiro, bem como o filho menor de idade, a dependência econômica deles já é presumida. Mas para os pais e os irmãos requererem a pensão por morte, eles têm que comprovar a dependência econômica do segurado, tá? E agora a gente entra nas perspectivas da Previdência Social, uma análise prospectiva para o futuro. O que pode acontecer com o INSS no futuro? Quais são as perspectivas? Será que eu posso confiar numa aposentadoria pública? É aqui que a gente vai entrar agora. E eu já começo esse assunto com uma manchete, né? Um estudo do IBGE. A população do país vai parar de crescer em 2041. Segundo esse estudo, o Brasil vai atingir o seu máximo populacional em 2041, com 220 milhões de habitantes, e a partir de então entrará em declínio. E os cálculos que o IBGE apresentou, né, estimam que em 2070 a população do país estará em 199 milhões, tá? Então é menos de 20 milhões de pessoas aí no intervalo de 30 anos. E quais que são as causas disso? Por que a nossa população vai parar de crescer? E pelo contrário, né? Por que ela vai diminuir? Segundo os estudos e expectativas do IBGE,
a taxa de fecundidade, ou seja, de concepção por mulher, de 2000 a 2023, recuou de 2,32 para 1,5 filho por mulher. As mulheres estão tendo menos filhos, né? Com relação aos nascimentos por ano, eles recuaram de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022. E a projeção para 2070 é que seja de 1,5 milhão de nascimentos por ano. Aliado a isso, a idade média da população também aumentou, né? Era 28 anos de idade lá em 2000 e aumentou para 35,5 anos em 2023. E a projeção é que para 2070 a média da população brasileira esteja em 48 anos de idade. A proporção de idosos também aumentou. Ela subiu de 8,7% em 2000 para 15% em 2023. Olha que bizarro isso, pessoal. Em 2070, cerca de 37% da população brasileira será idosa. E com relação à esperança de vida ao nascer, expectativa de vida ao nascer, ela era de 71 anos em 2000, aumentou para 76 anos, né, em 2023, e a projeção para 2070 é que esteja em 83 anos de idade. Aqui eu trago um gráfico bem legal, né, da pirâmide etária, que você já sabe muito bem, mas aqui eu mostro a evolução dela ao longo do tempo. Aqui, ó. Começando lá na década de 50, e a gente vai ver a evolução da pirâmide etária do Brasil até 2025. Vamos dar uma olhada. Percebam como aqui ó, a pirâmide está no formato correto, né, com a base mais largada, e com o passar dos anos, a base vai encolher, porque a população está envelhecendo, e o topo da pirâmide ela começa a se inverter, né? Aqui, ó, em 1990, a população mais jovem já começa a decair e o centro da pirâmide começa a engordar, né? Isso é um estudo bem legal que eu peguei do site da ONU, tá? Lá direto do site das Nações Unidas, vocês têm um estudo muito detalhado da demografia no Brasil. Então, quando a gente vê aqui, né, um comparativo rápido entre 1955 e 2024. Aqui a gente vê claramente a mudança da faixa etária do Brasil. Isso é muito preocupante. Aqui eu trago mais um gráfico também disponibilizado no site da ONU, que trata da taxa de fertilidade, né, as tendências da taxa de fertilidade, ou seja, de concepção de filhos por mulher. Essa linha azul aqui, ela representa o histórico da taxa de fertilidade, né, o que de fato aconteceu. A linha verde é a taxa de substituição da população. Para um casal ser substituído, é natural que tem que ter 2 filhos cada um. Só que a taxa de substituição atual é 2,10. Marcelo, de onde vem o 0,10? Vem da taxa de mortalidade infantil, tá? Infelizmente, ainda tem muitos casos de mortalidade infantil, muito menos do que antigamente se tinha, graças à medicina, mas fato é que, para avaliar a taxa de reposição da população, tem que ser considerado um pouquinho a taxa de mortalidade infantil, né? Deixa eu dar um play aqui no vídeo para a gente observar. Então, em 1965, o histórico mostra que as mulheres tinham 5,6 filhos, tá, por casal. E aqui, ao longo do tempo, a gente vê isso diminuindo. Na década de 70, diminuiu para 4,90 filhos por mulher. Aqui, ó, 2,10, né? Essa é a taxa de substituição ideal, ou seja, para a população não parar de crescer, não reduzir, no mínimo, o casal tem que ter 2,10 filhos. E aqui em 85 a gente vê, né? A taxa de fecundidade já tinha diminuído para 3,48, 90, 2,9, 2000, 2,25, 2005, 94, 1,78, e o que a gente vê, né, de expectativa aqui depois de 2020 é que a mulher vai ter apenas 1,5 filhos. Essa é a tendência, é a projeção da taxa de fecundidade no Brasil, tá? Muito abaixo do mínimo, né? Muito abaixo dos 2 filhos por mulher que se exige para que a população brasileira não reduza. Só que a questão da demografia não é o único fator que preocupa. Não é o único fator que vai prejudicar o caixa do INSS.
Porque o Brasil tem mais de 38 milhões de pessoas fora da Previdência Social, né? Pessoas que estão na informalidade. São pessoas que trabalham, produzem, movimentam a economia, mas vivem sem nenhuma rede de proteção social. Ué, isso é evidente, né? Porque se a pessoa não tem contrato assinado, se ela não tem nenhum vínculo jurídico documentado, como é que ela vai contribuir para a Previdência Social? E se ela não contribuir para a Previdência, ela está totalmente desamparada, né? Ela não tem direito a auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Nenhum desses benefícios por incapacidade. Não vai ter direito à aposentadoria também, porque ele não vai ter os 15 anos de contribuição mínima, né? Do que adianta ter a idade se ele não vai ter nem a carência exigida, que são 180 contribuições, certo? E o impacto da informalidade, ele não é restrito ao trabalhador, ele também ameaça o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade do próprio sistema previdenciário. Aqui destaca, né, uma entrevista feita por um advogado junto à Dataprev: quanto menor a base de contribuintes, maior será a pressão sobre os cofres públicos no futuro. Os trabalhadores que hoje estão fora da Previdência vão envelhecer, vão adoecer e, sem proteção, acabarão recorrendo à assistência social. E o custo social será enorme. Para quem não sabe, a assistência social, ela independe de contribuição, né? Ela é destinada para as pessoas carentes, que não têm condições de contribuir para obter o amparo previdenciário. E aí elas acabam recorrendo à assistência social, que paga um benefício de um salário mínimo. Tá bom? E, à luz de tudo isso, você tem que fazer essas perguntas para o teu cliente, né? Como estará a Previdência Social em 30 anos? Será que as regras de aposentadoria que a gente tem em vigor hoje vão se sustentar por mais 10, 20 ou 30 anos? Levando em consideração que a população vai diminuir, que tem mais de 38 milhões de pessoas na informalidade, que não contribuem para o INSS, levando em consideração que as mulheres estão tendo menos filhos, que a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, né? Será que o cenário demográfico futuro é compatível com as regras de aposentadoria que estão atualmente em vigor? E com relação à renda mensal na aposentadoria, o valor do benefício condiz com o que você contribuiu? A pessoa tinha um salário dos últimos 5 anos aí de 20 mil reais, vai se aposentar e receber um teto, 8.400. Você manterá o padrão de vida da fase produtiva? Né? Essas duas perguntas se complementam. Como é que uma pessoa que tinha salário de 25 mil reais pelos últimos 10 anos vai conseguir manter o mesmo padrão de vida com 8.400 reais? Né? E como eu faço para complementar o valor acima do teto? Como é que eu faço para não depender do INSS para conseguir manter a minha qualidade de vida quando eu quiser pendurar chuteiras e parar de trabalhar? É sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Previdência privada. Que horas temos, pessoal? 15 para as 8? Ok, a gente pode avançar mais um pouco, então. Aqui, logo de cara, eu trago para vocês uma visão geral, tá, do mercado de previdência privada aberta. Isso são dados de 2025. E olha que interessante, né? Só em 2025, o agregado, né, o mercado de previdência acumulou um total de 1,8 trilhão de reais. Tá? Esse não é a captação de 2025, tá? É uma captação de todo o período. Não foram arrecadados 1,8 trilhão só em 2025, mas são dados gerais, né? Mas isso é bom para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado, né? E aqui a gente tem o ranking das principais seguradoras em termos de provisões técnicas. Então, a gente tem a Brasilprev com 26,7%. Disparado tem a maior captação do mercado, seguido por Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Zurich, etc. Né? E aqui a gente já consegue ver uma possibilidade de prospecção muito grande. A gente vai falar mais sobre isso quando formos adentrar nos fundos de investimento e análise de fundo de previdência, mas fundos da Brasilprev e Caixa Econômica Federal normalmente contam com taxas de administração muito elevadas, tá? E muitos fundos ainda que nem conseguem superar o CDI. Então, essas duas seguradoras especificamente,
vocês vão ver que se pegar um cliente que tem uma previdência da Brasilprev ou da Caixa Econômica, a probabilidade de que ele esteja em uma previdência, que não rende acima do CDI, ou que tem uma taxa elevadíssima de administração, são muito grandes. E aí a taxa de conversão do cliente é muito fácil. É muito fácil você convencer ele a migrar, fazer uma portabilidade da previdência que ele tem na Brasilprev, por exemplo, que tem um fundo de investimento dele que cobra 3% ao ano de taxa de administração, para o fundo de previdência que você oferecer para ele, que cobra 0,80 ao ano, e a performance, a rentabilidade do fundo supera o índice de referência, tá? E a gente vai estudar isso, a gente vai aprender a analisar essas questões. Muito bem, pessoal, o que é a previdência, né? Vamos começar a falar do produto. Bom, a previdência privada nada mais é do que uma aplicação de longo prazo destinada a acumular patrimônio e proteger a renda futura do segurado e da sua família. Por que longo prazo? Eu não posso fazer uma previdência por 10 anos? Eu não posso fazer uma previdência por 5 anos? Poder você pode, mas não será eficiente. Por que não? Por conta das questões tributárias, né? Tem um regime de tributação, se a gente vai estudar o regime regressivo, principalmente, e a questão é que se você faz uma previdência só por 5 anos, primeiro que você vai pagar muito imposto de renda, né? Porque a alíquota regressiva, ela começa lá em 35%, e a cada 2 anos ela vai reduzindo, 35, 30, 25%. E segundo que não tem a previdência, ela não tem uma liquidez imediata, que nem tem os títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, né? A previdência você não consegue resgatar no mesmo dia. Depende muito de um fundo para outro. Mas se você quer liquidez, ou seja, eu quero resgatar meu dinheiro no dia seguinte, aí o Tesouro Direto é a melhor opção, tá? A previdência não é vantajosa nesse sentido. Mas ela é, sim, um veículo de investimento perfeito para aplicação de longo prazo. Que aí a gente vê a eficiência tributária. Os juros que o teu cliente vai acumular numa previdência por 20 ou 30 anos, eles não vão ter um impacto tão significativo no imposto de renda, porque a previdência é o único investimento que tem uma alíquota de imposto de renda de 10% no total, né? Então, você pega todos os investimentos, Tesouro Direto, CDB, Tesouro Selic, você vai ver que todos eles têm uma alíquota de imposto mínima de 15%. E na Previdência, ela reduz para 10%, tá? E a gente vai trabalhar essas vantagens. Com relação à regulação, na modalidade aberta, a previdência privada é normatizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e fiscalizada pela SUSEP, tá? Isso está lá na Lei Complementar 109 de 2001. E os principais produtos vendidos numa previdência são o VGBL e o PGBL, tá? É basicamente isso que o mercado trabalha atualmente. Até existem outros tipos de plano, mas não tiveram aderência do mercado, justamente pela questão do benefício tributário que o PGBL e o VGBL geram, tá? E a previdência privada, ela é dividida em duas fases bem distintas, tá? Quando você começa com uma previdência, a primeira fase que a gente tem é o período de diferimento, que nada mais é do que a fase de acumulação, né? É aquela fase em que o cliente contrata a previdência e faz os aportes regulares mensais para formar uma reserva financeira. Quando o cliente resolve se aposentar, e em todo contrato de previdência tem que ser estipulada uma idade de aposentadoria, tá? Apesar dessa idade poder ser modificada a qualquer tempo. Então, se eu colocar 65 anos e lá na frente eu me arrepender e quiser segurar minha previdência por mais um tempo, fazendo aportes, eu posso trocar sem problema nenhum. E depois que você escolhe se aposentar, você passa para a segunda fase do plano, que é o período de pagamento do benefício, tá? A reserva acumulada passa a ser convertida em benefício. E aí o teu cliente tem duas opções. Ou ele recebe o pagamento à vista, é o que a gente chama de resgate total, né? Ou sob forma de renda mensal. E aí o segurado tem algumas opções de renda mensal que ele pode escolher. Haverá um capítulo específico do nosso curso, provavelmente na próxima aula, que a gente vai tratar dessas modalidades de renda mensal, tá? E ao contrário do regime geral de previdência social,
INSS, em que funciona sob um modelo de repartição simples. Vamos lembrar o que significa isso? Repartição simples, não há formação de fundo de reserva. Todo o dinheiro que entra automaticamente sai para pagar os inativos. Na previdência privada, não. O regime é de capitalização, ou seja, quem contribui para um sistema de capitalização busca formar um lastro de reserva financeira, com o qual vai se sustentar quando não estiver mais trabalhando. Então, na previdência privada, você tem uma conta individualizada, você tem um fundo de reserva. Você não contribui para quem está inativo hoje, você contribui para o seu eu do futuro, para fazer uma reserva para você no futuro, né? E o regime de capitalização, ele funciona sobre o regime de juros compostos. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ela não funciona na mecânica de juros simples, né? Então, aqui a gente tem uma comparação. Levando em consideração um aporte único de R$10.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano, se a gente fosse trabalhar com juros simples, em 10 anos ele teria 20 mil, em 20 anos 30 mil, em 30 anos 40 mil, tá? Decorrente desse único aporte. Agora, em juros compostos, não, porque o retorno é exponencial, é juros sobre juros. Então, em 10 anos, você teria 25 mil, comparado com os 20 do juros simples, 20 anos, 67 mil, e 30 anos, 174.400, comparado com os 40 do juros simples. O mercado financeiro funciona sob o regime de juros compostos, tá? Você não vai fazer um investimento no mercado financeiro e receber juros simples por isso. Isso não existe, tá bom? Mas eu quis fazer essa diferenciação, para quem eventualmente não sabia, né? De que os juros compostos, eles são a principal mecânica, são o principal catalisador que vai fazer com que o patrimônio do cliente da previdência privada aumente exponencialmente com o passar dos anos, tá? Aqui eu trago mais um exemplo. Juros sobre juros, como 10 mil evoluindo. E aqui a gente só está falando de juros compostos, tá? Os juros de cada mês incidem sobre o saldo já acumulado, e não apenas sobre o aporte inicial, né? Porque aqui a gente tem uma simulação, então, dos 10 mil iniciais, supondo juros de 1% ao mês. No primeiro mês, o saldo desse cliente seria R$10.100, e no segundo mês, esses juros de 1%, ele vai incidir sobre o agregado. Se fosse juros simples, ia incidir sempre sobre 10 mil. Ia ser 1% sempre sobre 10 mil, em todos os meses. Mas nos juros compostos, não. O percentual da taxa de juros sempre vai incidir sobre o valor agregado. Tá? E aqui em 10 anos, né? Nos juros compostos, o segurado tem R$33 mil, em 20 anos, 108.900, comparando com 22 mil do juros simples e 34 mil em 20 anos. Né? É outra história. Os juros compostos, eu sinto que a população brasileira, né, justamente por não ter esse costume de investir, eles ainda não sabem a força que tem um investimento de longo prazo em renda fixa, né, porque eles não sabem o impacto que os juros compostos fazem na evolução patrimonial de um cliente, né? E aqui eu trago, para fechar, tá? Eu sempre separo os 5 minutinhos finais para eventuais dúvidas. E eu queria só terminar aqui com um comparativo entre a previdência aberta e a previdência fechada. Lembra que eu falei no início da aula, né, pessoal? A gente só vai estudar a previdência aberta aqui, porque é o que a gente pode comercializar à vontade. Previdência privada a gente não pode, né? Não posso vender uma previdência para uma pessoa, uma previdência da Petrobras, para uma pessoa que não tem nenhum vínculo jurídico com a Petrobras, tá? Então, quais que são as principais diferenças de previdência aberta e fechada? O acesso, né? O acesso da previdência aberta é para qualquer pessoa física, e o da fechada tem que ter esse vínculo empregatício ou associativo com a empresa patrocinadora, tá? A gestão da previdência aberta fica a cargo de bancos e seguradoras, e da previdência fechada fica a cargo das entidades fechadas de previdência complementar, tá bom? O órgão regulador na previdência aberta são dois, né? Tem o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, que faz a normatização, e a SUSEP, a Superintendência Nacional de Seguros Privados, que faz a fiscalização. Em comparativo, na previdência fechada, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, que atuam mais ou menos da mesma forma que a SUSEP e o CNSP,
só que uma faz na previdência aberta e a outra na fechada, tá? Com relação aos produtos, na previdência aberta, o que a gente comercializa é PGBL e VGBL, tá? É isso. E na previdência fechada tem 3 tipos de planos, tem benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, tá? Atualmente, o que mais se comercializa em previdência fechada é contribuição definida e contribuição variável, tá? O benefício definido, ele se limita às coberturas de risco, né, que é morte ou invalidez, que aí o capital já é previamente definido. Daí o nome benefício definido, né? Com relação à portabilidade, e a gente vai estudar sobre isso na próxima aula, é o direito do participante de migrar os recursos que ele tem de um plano para outro. Na previdência aberta, a portabilidade é livre entre planos e instituições. Claro que tem umas regrinhas que a gente vai ver mais para frente, tá? E na previdência fechada possui algumas restrições, tá? A gente vai ver isso, mas, por exemplo, inclusive vocês corretores, quando forem abordar um cliente que tem previdência fechada, vocês vão ter que tomar cuidado se quiserem oferecer para ele uma portabilidade para a previdência aberta, tá? Porque a legislação estabelece alguns requisitos para que isso seja feito. E a gente vai estudar isso quando falar especificamente da portabilidade, tá bom? Contribuições do empregador na previdência aberta, via de regra, não tem, a menos que uma empresa faça um plano coletivo de previdência aberta para os seus funcionários, aí sim, né? Aí vão ter aquelas regras de vesting, segundo o empregado contribui com 5% do salário, por exemplo, e a empresa paga 100% em cima disso. E na previdência fechada, geralmente tem, né? Inclusive, se eu posso falar uma coisa, é que uma das únicas vantagens da previdência fechada é a questão do patrocínio, né? A possibilidade do empregado contribuir e a empresa, logo de cara, contribuir com 100% de retorno. Então, essa é uma das vantagens realmente bem grandes da previdência fechada. Mas, de resto, a gente vai ver que a previdência aberta se sobressai. Por fim, com relação ao resgate, na previdência aberta você consegue resgatar totalmente a sua reserva, né, do que você acumulou, o contrato é teu. Na previdência fechada, você pode resgatar 100% da cota pessoal, ou seja, do que o próprio funcionário contribuiu, e mais um percentual da cota da empresa. Normalmente, esse percentual da cota da empresa é limitado a 80% a 90% do que a empresa contribuiu, tá? Normalmente, eles não chegam a 100%, não. E aqui, pessoal, eu vou encerrar essa primeira aula, aqui nessa tela das vantagens da previdência privada, e a gente vai, a partir da próxima aula, já começar a falar dos benefícios, né? Só para dar um pequeno esclarecimento aqui, passar por cada um deles, a gente vai falar do benefício fiscal do PGBL, que pode deduzir até 12% da renda bruta anual, a questão do inventário, né, que a Previdência, via de regra, não integra inventário, e a gente vai ver os fundamentos jurídicos que justificam isso. Tem a questão da portabilidade, que é aquilo que eu comentei, de você poder migrar o teu dinheiro de um plano para outro, pegar uma estratégia de investimento e alocar o teu dinheiro em outra estratégia de investimento, sem nenhum custo para fazer isso. Tem a questão dos resgates, que a gente vai ver, que são flexíveis. A tributação, né, que tem a progressiva ou a regressiva. A gente vai ver qual delas que é a melhor e por que o regime regressivo é um baita diferencial na previdência privada. E, por fim, a questão do come-cotas, né, que é o imposto de renda retido semestralmente pelos fundos ordinários, né, fundos de renda fixa, multimercado, cambiais, que retém 15% 2 vezes no ano. E a previdência privada não tem isso. Pessoal, 7h59, vou acabar essa aula por aqui. Conforme a Júlia deve ter orientado, eu sempre abro o finalzinho para eventuais dúvidas que surgiram. Então, por favor, estão com a palavra. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode levantar a mãozinha ali, para a gente conseguir organizar. Alguma dúvida? É que esse é um assunto bem introdutório ainda, né? A gente falou muito sobre regime geral de previdência e não especificamente sobre as questões técnicas da previdência privada. Então, talvez o pessoal esteja guardando as dúvidas para a próxima aula. Sim. Débora, algum comentário? Boa noite. Boa noite, Débora.
Eu trabalho com previdência privada desde 2005 e Olha aí, que legal. tem bastante tempo. Eu sou corretora de seguros, mas eu comecei, meu primeiro produto foi previdência, né? Ainda era conta VIP, CAB, né? Sim, RGP, VRGP, e depois vieram o VGBL e o PGBL. sim, E, sim. e hoje eu sou uma corretora de mercado, já trabalhei via banco, né? Eu queria saber, assim, qual é a dica que você dá hoje para uma dica comercial, né? Para atrair o cliente, assim, na questão da portabilidade, se você tem algo a acrescentar a nós Da corretores. portabilidade, claro, Débora, assim, ó, primeira coisa, eu estou pressupondo que você já está falando com um cliente que já tem uma previdência, né? Até Sim, porque para fazer exato. uma portabilidade ele tem que ter uma previdência antes. Então, assim, ó, Uhum, o primeiro passo, quando tu vai analisar se vale a pena fazer a portabilidade, é que tu tem que analisar a lâmina do fundo de investimento, né? Tem que correto. analisar a lâmina. A lâmina é o documento de identidade do fundo. Uhum, Todas as informações essenciais têm que estar nessa lâmina. E aí, o que sim. você vai analisar? Você vai primeiro comparar, né, a lâmina do. Você precisa ter uma alternativa já, um fundo de investimento que você planeja fazer a portabilidade e comparar com o que já existe. Aí, o que você vai Uhum, olhar? Você vai olhar taxa de administração, vai comparar os dois fundos, tá? E já vou te dar. É que depende de qual é a estratégia de investimento. Vamos supor que tu quer investir num fundo de renda fixa, conservador. Assim, Débora, taxa de administração no máximo de 1% ao ano, tá? sim, Não sim. vai, não vai colocar acima disso, né? Porque senão, porque a maioria dos fundos, a previdência privada está ficando cada vez mais competitiva. E o que eu quero dizer com isso? Cada vez mais fundos cobrando taxas menores. Então, não faz Uhum, sentido tu colocar, né, um fundo numa taxa de administração que cobra 1,5%. Porque o teu concorrente vai estar oferecendo uma previdência com 0,80, entendeu? Então, isso é um ponto. A taxa de administração é essencial. A primeira coisa que eu olho, além da rentabilidade, é a taxa de administração. Outro perfeito. ponto é a própria performance do fundo, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma ferramenta muito legal que eu vou mostrar nas outras aulas, que é o Mais Retorno. Digitem Mais Retorno ali no navegador de vocês e lá vai abrir uma plataforma do mercado financeiro que você consegue comparar qualquer ativo que existe, tá? Basicamente é isso. Você consegue comparar fundos de investimento e comparar isso com o CDI, com o Ibovespa e tal. Aí o que você tem que fazer é pegar o CNPJ do fundo que o teu cliente, né, o teu potencial cliente tem investido a previdência, pega o CNPJ desse fundo, joga lá no Mais Retorno e pega o CNPJ do fundo para o qual você quer fazer a portabilidade e também joga lá. E aí você vai mostrar isso para o teu cliente. Você tem que mostrar para ele que o fundo que você tem uma performance abaixo do esperado. O que é o esperado, né, Débora? O esperado é o índice de referência. Quando a gente fala em renda fixa, em investimentos mais conservadores, o índice de referência costuma ser o CDI. Então, você tem que ver se o fundo que o teu cliente tem a previdência está superando o CDI ou não. E, além Tá. disso, tem que ver qual que é a taxa de administração que ele cobra. Esse Tá? site mais retorno, eu preciso ter algum login, algum acesso específico, ou qualquer pessoa Não, pode utilizar? qualquer pessoa pode, mas eu recomendo você criar uma conta ali, é totalmente gratuito, tá? Para criar conta. Uhum, Nem eu mesmo pago ali. Mas eu perfeito. recomendo fazer a conta porque se tu não fizer conta, tu só consegue comparar, se eu não me engano, 5 fundos de investimento diferentes. E com a conta tu consegue comparar até 10, tá? Ah, tá. Então, As seguradoras disponibilizam a ferramenta Quantum para gente, mas nem sempre, por exemplo, às não vezes, conheço a conta também. às vezes, né, a Brasil Prévia disponibiliza para o corretor parceiro de mercado. Mas hoje, por Sei. exemplo, eu precisava, a senha tinha expirada, tem que solicitar de novo, às vezes não consegue na hora, né? Então amanhã eu vou dar uma olhadinha nesse site. Obrigada pela dica. Sim, eu gosto bastante, tá? Desde que eu conheci e vendo profissionais de mercado utilizando ele, realmente tu consegue fazer comparações muito boas. Tu consegue Uhum, selecionar o período que tu quer comparar, né? que Então, tu consegue ótimo. comparar, exato. Só cuida que sempre tem que comparar com o início do fundo, né? Vamos Uhum, supor que tu quer comparar o fundo do teu cliente, ele tem uma previdência desde o fundo de investimento nasceu em 2010, por exemplo,
e o fundo que você quer portabilizar nasceu em 2018. Então, tem uma ferramenta que você utiliza, chama-se Ótimo, é só clicar lá no Ótimo que o sistema já vai comparar os dois fundos de investimento a partir de uma data comum. Então, a rentabilidade do zero começa a partir de uma data específica. Não sei se ficou claro, né? Mas, enfim, ele começa a comparar como se os dois fundos tivessem começado no mesmo dia. É isso que eu quero dizer. Então, assim, tu tem uma comparação mais realista da performance, tá? Mas, assim, são esses elementos. Tem que cuidar com taxa de administração, a própria rentabilidade do fundo e também taxa de performance, tá? Isso aí, normalmente, é um custo que fica meio escondido. Eu tendo a evitar taxas de performance, e na terceira aula a gente vai ver sobre isso, que eu recomendo evitar fundos de previdência que cobram taxa de performance, tá? Claro, a menos que seja um fundo de ações, né, de alto risco, que justamente pelo fato do gestor ter uma atuação mais ativa, eles cobram uma taxa maior. Mas a gente vai estudar sobre taxa de performance, sobre taxa de administração, sobre tudo isso mais para frente, tá? Fica tranquila que tem bastante coisa para a gente falar de investimento. Obrigada, professor. Imagina. Alexandre, levantou a mão? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas o Marcelo comentou que vamos ver mais adiante esse assunto, né? Então, eu ia perguntar, enfim, vai para ilustrar um pouco aí. Você citou várias vezes a questão de taxa de gestão, né? Se o Sim. fundo performa bem, qual é o peso da taxa de administração? Porque você pode, de repente, ter uma taxa lá de 1,5%, 2%, mas é um fundo multimercado que performa muito bem, então acaba não pesando. Alexandre, eu tenho um slide que é específico sobre a tua pergunta. É específico. Ele foi Tá. desenhado para mostrar um comparativo do impacto que as taxas de administração têm num fundo de previdência, tá? E é gritante. A diferença entre um fundo que cobra 1% e um fundo que cobra 2% Sim. já é muito grande. Né? Bom, Mas tudo bem, legal. A gente vai tratar desse assunto mais adiante aí, né? vamos tratar. Legal. Que eu não quero pular agora, senão, né, a gente Não, vai legal. atropelar algumas coisas. Mas... Não, maravilha. O Mais Retorno é muito bom, eu também uso, excelente ferramenta. Né? Legal, que bom. Também recomendo. Valeu, Alexandre. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta ou algum comentário? Pessoal, na Isso. próxima aula eu não vou atrasar tanto tempo, tá? Eu vou conectar com antecedência e ter certeza que as coisas estão nos conformes aqui, porque a gente tem bastante coisa para tratar, né? Como eu falei no início, tem PGBL, VGBL, tem as vantagens, regras de resgate, portabilidade, tributação, regime progressivo, regressivo, vale a pena fazer no regime progressivo. Tudo isso a gente vai estudar e acelerar na próxima aula, tá? Não percam mesmo, porque a ideia aqui é a gente realmente se aprofundar mesmo na previdência privada. Não é um treinamento de 1 hora que a gente costuma fazer com seguradora, né? Que fala aquelas coisas de sempre. Não entra em inventário, explica um pouco sobre taxa de administração, sobre a questão do resgate, mas aqui eu quero mostrar para vocês algumas sacadas que você tem que ter na hora de abordar um cliente e que faz ele pensar no porquê que ele deveria ter uma previdência em comparação com outros investimentos também, tá? Então, não percam. Sim, vamos estar todos aí. Então, na próxima terça-feira, né? Mesmo. Que dia que é a terça-feira que vem? Dia 18, às 19 horas, mesmo horário, no mesmo link lá que todos devem ter recebido no e-mail ali, né? E é isso, uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos nessa nossa primeira aula. E nos vemos, então, na semana que vem. Valeu. Obrigado, Valeu. Júlia. Semana que Obrigado, vem. pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença. Até mais. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. Tchau. Até mais.